que sai do seu corpo pode revelar o que está matando você por dentro. E entre todos os sinais, existe um tipo de fezes que os médicos classificam como o mais perigoso de todos. A maioria ignora, até ser tarde demais. O que o formato e a cor das fezes revelam sobre seus órgãos, poucos sinais do corpo são tão diretos quanto aquilo que eliminamos todos os dias. Apesar de ser um assunto evitado por muitos, o formato, a cor e a consistência das fezes carregam informações preciosas sobre a saúde dos órgãos internos, em especial do fígado, intestino, pâncreas e até do sistema imunológico. Observar essas mudanças pode revelar desde pequenas intolerâncias alimentares até doenças graves em estágio inicial. A ligação entre intestino e saúde geral. O intestino é considerado o segundo cérebro do corpo humano. Ele concentra uma rede complexa de neurônios, bactérias benéficas e processos bioquímicos que não apenas digerem alimentos, mas regulam a imunidade, a produção de neurotransmissores e o equilíbrio metabólico. Alterações nas fezes geralmente são o reflexo de algo maior acontecendo dentro do organismo. Inflamações, deficiências nutricionais, desordens hepáticas ou até desequilíbrios hormonais. O formato das fezes e seus significados. Os médicos utilizam uma ferramenta chamada escala de Bristol, que classifica os tipos de fezes em 7 formatos. Essa escala mostra como o tempo de trânsito intestinal e a hidratação influenciam diretamente a forma. Tipo 1 e 2, fezes em pedaços duros, separadas ou em formato de bolinhas. Indicam constipação intestinal, muitas vezes ligada à baixa ingestão de fibras, pouca hidratação ou uso de certos medicamentos. Quando frequente, pode ser sinal de intestino irritável ou disfunções hormonais como o hipotireoidismo. Tipo 3 e 4, formato de salsicha, com superfície lisa ou levemente rachada. Considerados os formatos ideais, revelam que o trânsito intestinal está equilibrado, a flora intestinal saudável e que há boa ingestão de fibras e líquidos. Tipo 5 a 7, fezes moles, pastosas ou totalmente líquidas. Geralmente sinalizam diarreia, intolerâncias alimentares, infecções intestinais, má absorção de nutrientes ou efeitos colaterais de medicamentos. Quando persistente, pode indicar doenças como colite, doença celíaca ou pancreatite crônica. A cor das fezes como alerta dos órgãos. Assim como o formato, a cor também é um marcador importante. Cada tonalidade pode indicar o funcionamento de órgãos específicos, especialmente fígado, vesícula e pâncreas. Marrom médio, considerada a cor saudável, resultado da degradação da bile no processo digestivo. Preto ou muito escuro, pode ser sinal de sangramento no trato digestivo superior, como estômago ou esôfago. Também pode estar ligado ao uso de suplementos de ferro ou consumo de alimentos muito pigmentados, mas nunca deve ser ignorado. Vermelho vivo, pode indicar sangramento no cólon, reto ou hemorroidas. Apesar de nem sempre representar algo grave, precisa de avaliação médica imediata. Esverdeado, pode surgir por excesso de clorofila na alimentação, como vegetais verdes, mas também por trânsito intestinal acelerado, em que a bile não tem tempo suficiente para ser degradada. Amarelado e oleoso, pode significar má absorção de gorduras, problemas no pâncreas ou doenças como giardíase. Cinza ou esbranquiçado, um dos sinais mais preocupantes, geralmente associado a obstruções biliares ou doenças graves do fígado e vesícula. O papel do fígado, pâncreas e vesícula. Esses 3 órgãos trabalham em conjunto para garantir uma digestão saudável. O fígado produz a bile, a vesícula a armazena e libera, enquanto o pâncreas fornece enzimas digestivas essenciais. Quando há falha em algum deles, o primeiro reflexo pode ser visto nas fezes. Alterações prolongadas na cor e no formato indicam que esses órgãos estão sobrecarregados ou em sofrimento. Quando procurar ajuda médica. Uma mudança isolada nas fezes nem sempre significa doença grave. Alimentos pigmentados, uso de medicamentos ou até situações de estresse podem alterar o padrão por alguns dias. Porém, quando as alterações se repetem, persistem por semanas
ou vêm acompanhadas de dor abdominal, perda de peso, sangue visível ou fadiga intensa, é fundamental procurar atendimento médico. A importância da observação consciente. Observar o que o corpo elimina não é motivo de vergonha, mas sim um ato de autocuidado. Assim como medimos a pressão arterial ou fazemos exames de sangue, avaliar as fezes é uma forma prática e acessível de acompanhar a saúde interna diariamente. Em resumo, o formato e a cor das fezes são como um relatório silencioso enviado pelos órgãos. Aprender a interpretar esses sinais pode significar detectar doenças precocemente, proteger o fígado, intestino e pâncreas, e até salvar vidas. O tipo mais perigoso de fezes que nunca deve ser ignorado. Entre todos os sinais que o corpo emite, um dos mais graves está relacionado às fezes. Mudanças sutis podem até passar despercebidas, mas existe um tipo específico que nunca deve ser ignorado. As fezes com sangue ou de coloração muito escura, quase preta. Esse padrão pode indicar um sangramento interno ou doenças graves no sistema digestivo, que exigem avaliação médica imediata. Fezes pretas ou muito escuras, melena. Quando as fezes apresentam uma tonalidade preta, com aspecto pegajoso e odor extremamente forte, esse quadro é chamado de melena. Na prática, isso significa que o sangue foi digerido ao longo do trato gastrointestinal, geralmente vindo do estômago ou do início do intestino delgado. Esse tipo de alteração pode estar ligado a úlceras gástricas ou duodenais, lesões no esôfago, como varizes esofágicas, sangramentos no estômago devido ao uso excessivo de anti-inflamatórios ou álcool, câncer gástrico ou intestinal. A presença desse tipo de fezes é sempre considerada uma emergência médica, já que indica que o corpo está perdendo sangue internamente. Em muitos casos, o paciente não percebe a perda imediata, mas apresenta sintomas como fraqueza, tontura, palidez e queda da pressão arterial. Fezes vermelhas vivas. Outro sinal igualmente perigoso são as fezes com sangue visível, em tom vermelho vivo. Diferente da melena, esse sangramento costuma ocorrer no cólon, reto ou o ânus. Entre as possíveis causas estão doença inflamatória intestinal, colite ulcerativa, doença de Crohn, pólipos intestinais, câncer de cólon ou reto, fissuras ou hemorroidas, que em alguns casos são benignas, mas podem mascarar problemas mais sérios. Mesmo que, em muitos casos, o sangue vermelho vivo esteja ligado a hemorroidas, é um erro assumir essa hipótese sem investigação. Um simples pólipo pode evoluir silenciosamente para câncer, e a detecção precoce faz toda a diferença. Por que esse tipo é considerado o mais perigoso? O intestino e o sistema digestivo, em geral, não apresentam dor intensa em estágios iniciais de muitas doenças. Isso significa que alterações nas fezes podem ser o primeiro e único sinal de alerta para problemas graves, como úlceras hemorrágicas, doenças inflamatórias ou até tumores. Ignorar esse aviso pode permitir que a condição avance silenciosamente até se tornar mais difícil de tratar. Além disso, a perda contínua de sangue, mesmo em pequenas quantidades, pode gerar anemia crônica, fraqueza extrema, falta de ar e comprometer o funcionamento de todos os órgãos. A importância da investigação imediata. Sempre que houver alteração persistente na cor das fezes, principalmente quando se trata de sangue, visível ou digerido, a recomendação médica é clara: procurar atendimento o quanto antes. Exames como a colonoscopia, a endoscopia digestiva alta e o exame de fezes conseguem identificar a origem do sangramento e, em muitos casos, já permitem tratar a causa no mesmo procedimento. O que observar no dia a dia? Mudança súbita na cor, do marrom normal para preto, vermelho vivo ou cinza esbranquiçado. Fezes com consistência diferente, acompanhadas de dor abdominal frequente. Presença de sangue misturado, em gotas ou em traços na superfície. Alterações que persistem por mais de alguns dias, sem explicação aparente. Em resumo, as fezes pretas, melena, e as fezes com sangue vermelho vivo são os tipos mais perigosos que nunca devem ser ignorados. Elas podem ser o primeiro aviso de doenças graves, incluindo câncer de cólon,
e úlceras hemorrágicas. Observar esse sinal e procurar atendimento imediato pode fazer a diferença entre um diagnóstico precoce, com grandes chances de tratamento, e um problema avançado e difícil de controlar. As doenças graves que podem estar escondidas atrás desse sinal, quando as fezes mudam de cor, formato ou apresentam sangue, não se trata apenas de um incômodo passageiro. Esse sinal pode estar mascarando doenças graves, muitas vezes silenciosas, que colocam em risco a vida e o bem-estar. O grande perigo é que, em boa parte dos casos, essas condições não apresentam dor intensa ou sintomas claros no início. Por isso, entender o que pode estar escondido por trás dessas alterações é fundamental para buscar ajuda imediata e evitar complicações irreversíveis. 1. Câncer de cólon e reto. Uma das doenças mais temidas e diretamente relacionadas à presença de sangue nas fezes é o câncer coloretal. Ele pode começar de forma discreta, através de pólipos que surgem na parede intestinal. Com o tempo, esses pólipos podem se transformar em tumores malignos, causando sangramentos visíveis ou ocultos. Esse câncer é traiçoeiro porque, em fases iniciais, o paciente pode não sentir dor. Muitas vezes, o primeiro aviso é a alteração nas fezes, sangue vermelho vivo, fezes escurecidas, mudanças na frequência evacuatória ou fezes mais finas que o normal. 2. Úlceras gástricas e duodenais. As úlceras são feridas que se formam na parede do estômago ou do duodeno. Quando sangram, o sangue é digerido pelo trato gastrointestinal e chega às fezes na forma de melena, escuras, pretas e com odor forte. Essa perda de sangue pode ser lenta, mas constante, levando à anemia severa. Nos casos mais graves, o sangramento pode ser intenso e colocar a vida em risco de imediato. 3. Doença inflamatória intestinal, DII. Condições como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa provocam inflamações crônicas no intestino. Essas doenças podem causar diarreia frequente, dor abdominal, perda de peso, e em muitos casos, fezes com sangue. Além do risco de anemia, a inflamação constante aumenta a chance de desenvolver câncer de cólon ao longo do tempo. 4. Varizes esofágicas e gastrite erosiva. Pacientes com doenças no fígado, como cirrose, podem desenvolver varizes esofágicas, veias dilatadas que podem romper e provocar sangramento. Quando isso acontece, o sangue é parcialmente digerido e aparece nas fezes de forma escura. Da mesma forma, uma gastrite erosiva, provocada pelo uso excessivo de anti-inflamatórios, álcool ou infecção por H. pylori, também pode sangrar e gerar melena. 5. Diverticulite. A diverticulite ocorre quando pequenas bolsas na parede do intestino, os divertículos, inflamam ou se rompem. Essa condição pode levar a episódios de sangramento intestinal, visíveis nas fezes. Além do risco de perda de sangue, a diverticulite pode evoluir para infecções graves e até perfuração do intestino, exigindo tratamento urgente. 6. Pólipos intestinais. Embora muitos pólipos sejam benignos, alguns têm potencial de se transformar em câncer ao longo do tempo. O sinal mais comum de sua presença é o sangramento esporádico, que pode aparecer de forma discreta nas fezes. Identificá-los precocemente por meio de colonoscopia é a chave para impedir sua evolução para algo mais grave. 7. Hemorroidas e fissuras anais. Embora sejam as causas mais comuns de sangue vermelho vivo nas fezes, hemorroidas e fissuras não devem ser tratadas como diagnósticos automáticos. Muitas pessoas se tranquilizam ao pensar que o sangramento é apenas hemorroida e acabam ignorando exames que poderiam revelar condições muito mais sérias, como o câncer de cólon. Por que não ignorar esse sinal? O sangue nas fezes, seja vermelho vivo ou escuro, nunca deve ser visto como algo normal. Ele pode representar desde alterações simples até doenças graves e silenciosas. O risco maior está em subestimar o sintoma, permitindo que doenças como o câncer ou a doença inflamatória intestinal avancem sem diagnóstico. Quanto antes a causa é investigada, maiores são as chances de um tratamento eficaz. Muitas dessas doenças
quando detectadas precocemente, têm altos índices de cura. Mas quando o paciente espera demais, o tratamento se torna mais agressivo, caro e com resultados menos favoráveis. Em resumo, esse sinal não é apenas um detalhe desconfortável ou vergonhoso. Ele pode ser o aviso inicial de doenças graves e até fatais. Observar, reconhecer e procurar ajuda médica rapidamente pode ser a diferença entre um simples tratamento e uma batalha pela vida. O que fazer imediatamente ao perceber essa alteração? Perceber sangue, mudança de cor ou alteração no formato das fezes pode gerar medo e até constrangimento. Muitos preferem ignorar o sinal, acreditando que vai passar sozinho ou que é apenas algo simples, como hemorroidas. Esse é o maior erro. A verdade é que quanto mais cedo a investigação é feita, maiores as chances de identificar a causa e evitar complicações graves. A seguir, veja quais passos devem ser tomados imediatamente. 1. Não ignore nem adie a avaliação. O primeiro passo é não tratar a alteração como algo comum. Mesmo que o sintoma desapareça após alguns dias, ele pode indicar uma doença em estágio inicial que se manifesta de forma intermitente. Adiar a investigação aumenta o risco de evoluir para quadros mais sérios e difíceis de tratar. 2. Observe e registre os sinais. Anote detalhes importantes para levar ao médico. Isso ajuda a agilizar o diagnóstico. Qual foi a cor observada? Vermelho vivo, marrom escuro, preto. O sangue estava misturado às fezes, envolto nelas ou apenas no papel higiênico? Houve presença de muco, dor abdominal, cólicas ou diarreia? Há quanto tempo esse sinal aparece e com que frequência? Essas informações são preciosas para direcionar o exame clínico. 3. Procure um médico o quanto antes. O profissional indicado, na maioria dos casos, é o gastroenterologista. Ele poderá solicitar exames complementares como colonoscopia, endoscopia ou exames de sangue para identificar a origem do problema. Se não houver acesso imediato a esse especialista, o clínico geral ou médico de família já pode iniciar a investigação e encaminhar corretamente. 4. Não se automedique. Muitos tentam resolver o problema com pomadas para hemorroidas, laxantes ou até analgésicos. Essa atitude pode mascarar sintomas, retardar o diagnóstico e, em alguns casos, até piorar a situação. O uso de anti-inflamatórios, por exemplo, pode agravar sangramentos gastrointestinais silenciosos. 5. Avalie sinais de emergência. Algumas situações exigem atendimento imediato em pronto-socorro. Fezes pretas, melena, indicando sangramento alto no trato digestivo. Sangramento vermelho vivo em grande quantidade. Tontura, fraqueza extrema, palpitações ou desmaios, sinais de anemia aguda. Dor abdominal intensa acompanhada de sangue. Nesses casos, não há tempo a perder. O risco de hemorragia interna é alto. 6. Faça exames preventivos regularmente. Mesmo após o episódio, é essencial adotar uma rotina de prevenção. Pessoas com mais de 50 anos, histórico familiar de câncer de cólon, doenças inflamatórias intestinais ou sangramentos recorrentes devem realizar colonoscopias periódicas e acompanhamento médico constante. 7. Cuide da alimentação e do estilo de vida. Enquanto aguarda a avaliação médica, é recomendado adotar hábitos que protejam o intestino e melhorem o trânsito intestinal. Aumentar o consumo de fibras, frutas, verduras, cereais integrais. Beber bastante água diariamente. Reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, álcool e excesso de carnes vermelhas. Manter uma rotina de atividade física regular. Essas medidas não substituem o tratamento médico, mas ajudam a reduzir riscos e fortalecer o sistema digestivo. Hábitos naturais que ajudam seu intestino a se recuperar. O intestino é um dos órgãos mais sensíveis do corpo humano. Ele responde diretamente ao que comemos, ao nosso nível de estresse, ao sono e até à forma como nos movimentamos no dia a dia. Alterações nas fezes, inchaço, gases em excesso ou desconfortos frequentes são sinais de que algo não vai bem e de que o intestino precisa de cuidados urgentes. A boa notícia
é que existem hábitos naturais e acessíveis que podem acelerar a recuperação e devolver equilíbrio ao sistema digestivo. 1. Priorize fibras de qualidade. As fibras são fundamentais para regular o trânsito intestinal. Existem dois tipos principais: fibras solúveis, presentes em alimentos como aveia, maçã e linhaça, que formam um gel no intestino e alimentam as bactérias boas. Fibras insolúveis, encontradas em verduras, legumes e cereais integrais, que aumentam o volume das fezes e facilitam sua passagem. Um consumo equilibrado desses dois tipos ajuda a reduzir constipação, diarreia e inflamações intestinais. 2. Hidrate-se corretamente. A água é o combustível que faz as fibras funcionarem bem. Sem hidratação adequada, as fezes ficam ressecadas, duras e difíceis de eliminar. O ideal é consumir de 1,5 a 2 litros por dia, ajustando conforme o clima, o peso e a atividade física. Uma boa prática é começar o dia com um copo de água em jejum para estimular o funcionamento intestinal. 3. Inclua alimentos fermentados. Alimentos ricos em probióticos, como kefir, iogurte natural, chucrute e kombucha, ajudam a restaurar a microbiota intestinal, o conjunto de bactérias boas que protegem o intestino contra inflamações, aumentam a imunidade e melhoram a digestão. Para potencializar os efeitos, é essencial também consumir prebióticos, como banana verde, alho, cebola e aspargos, que servem de alimento para as bactérias benéficas. 4. Reduza ultraprocessados e excesso de açúcar. Produtos industrializados, cheios de conservantes, corantes e gorduras ruins, prejudicam a mucosa intestinal e favorecem o crescimento de bactérias nocivas. O excesso de açúcar refinado também desequilibra a microbiota, aumentando inflamações e reduzindo a absorção de nutrientes. Trocar refrigerantes, biscoitos recheados e embutidos por alimentos naturais é um passo essencial para a recuperação intestinal. 5. Gerencie o estresse. O intestino é conhecido como segundo cérebro, porque está diretamente ligado ao sistema nervoso. Situações de ansiedade e estresse aumentam a liberação de cortisol e adrenalina, o que pode gerar diarreia, prisão de ventre e até síndrome do intestino irritável. Técnicas de respiração, meditação, caminhadas ao ar livre e boas noites de sono ajudam a reduzir essa sobrecarga. 6. Movimente-se diariamente. O exercício físico estimula o fluxo sanguíneo no abdômen, melhora a motilidade intestinal e reduz o acúmulo de gases. Não é necessário treinos intensos. Caminhadas de 30 minutos, alongamentos e atividades leves já fazem diferença. O movimento regular é um dos segredos para manter o intestino ativo e saudável. 7. Respeite os sinais do corpo. Segurar a vontade de evacuar é um hábito prejudicial. O acúmulo faz com que as fezes fiquem cada vez mais ressecadas, tornando a evacuação dolorosa e podendo gerar fissuras ou hemorroidas. Criar uma rotina, como reservar um horário fixo após as refeições, ajuda o intestino a funcionar de forma regular. 8. Invista no sono reparador. Dormir mal afeta diretamente o equilíbrio intestinal. Durante o sono profundo, o corpo regula hormônios ligados ao apetite, ao metabolismo e à reparação celular. Noites mal dormidas aumentam a inflamação e prejudicam a microbiota. Ter horários fixos, evitar telas antes de dormir e manter um ambiente escuro e silencioso são medidas simples que fazem grande diferença.